Hoje você vai aprender. Hoje eu trago, se não é a história mais tenebrosa desse canal, ela tá no top 3. Porque eu trago para vocês um confronto de cientistas russos na Antártida com um organismo vivo que não está catalogado pela ciência, com super conhecimento, telepatia e que resultou num banho de. Eu não posso nem falar a palavra que hoje em dia, nos dias atuais, né? Mas é San Pararapururu Gui, né? Senhores, eu vou mostrar para vocês que existem coisas que fazem os alienígenas serem peixe pequeno. Sem brincadeira. Existe um anime chamado Hunter x Hunter. É um anime. Não vale a pena assistir por causa dessa informação. Porque somente no último episódio é que existe essa informação. Durante todo o episódio de Hunter x Hunter é uma premissa, mas no último episódio, onde o protagonista está procurando seu pai, ele acaba conversando com um ancião e descobre que a Terra é muito maior do que ele foi contado. Que existem mais continentes do que é catalogado e que os governos do mundo ocultam esses continentes, porque existem criaturas assustadoras nesses continentes e muitos militares fazem patrulha para que esses seres não venham para cá. Então, praticamente, eles dizem lá no último episódio de Hunter x Hunter que o pai desse garoto está num desses continentes que é maior do que a própria Terra e que existem monstros milenares que fariam o melhor lutador da atualidade. Inclusive, é um anime de superpoderes que os monstros que ali se encontram conseguiriam derrubar facilmente o melhor lutador que existe na Terra. Por isso é que não se tem mapas que levem até esses lugares, mas que para encontrar o pai dele tá ali. Aí ele olha pelo horizonte e contempla o que se é chamado árvore da vida, uma árvore maior do que a própria Terra. Ele sobe até no topo da montanha mais alta da Terra, e quando ele sobe mais alto, eles mostram uma árvore que está nesse continente que ela é imensa. E aí termina o tal do Hunter x Hunter. Por que eu falo isso para vocês? Urbano Monte, eu vou mostrar o mapa dele, também falou sobre criaturas mitológicas que são inexplicáveis. Que se fosse entrar em contato conosco aqui, seria algo surreal, né? O que nos separa desses monstros é justamente uma barreira de gelo. E por que colocaram essa barreira de gelo? A pergunta que fica é: por que colocar uma barreira de gelo? Se é uma barreira, é para impedir que as coisas venham para cá, né? É assim penso eu. Vamos continuar para você poder entender, tá? Olha que coisa interessante. Essa aqui é uma foto real dos cientistas que participaram dessa expedição na Antártida, dos cientistas russos, tá? É uma foto real. Eu cheguei a falar sobre isso aqui no meu canal há mais ou menos 2 anos atrás, por aí. Só que acontece o seguinte, pessoal. Os meus vídeos, eles são. Passam hora ou outra, eles são deletados, tá? Eu já publiquei no YouTube quase 10 mil vídeos. Quase 10 mil vídeos. Só que você só encontra 2 mil e poucos vídeos do meu canal. Alguns vídeos sempre somem, né? Uma hora ou outra sempre somem, né? Por que será? E aí, olha que coisa interessante, tá? Só para vocês poderem ter uma ideia. Nós só sabemos dessa história porque um desertor da Rússia, né, contou a história para o jornal. Nós só sabemos disso por causa de um desertor. Olha que coisa interessante. Um cientista russo, desertor, veio à tona com um relato alucinante do que realmente ocorreu quando ele e seus colegas desapareceram por 5 dias. É o misterioso lago a 12.366 pés abaixo do gelo da Antártida. Isso aqui é bastante coisa, tá, pessoal? Dr. Anton Padalka disse às autoridades na Suíça que os pesquisadores descobriram uma forma de vida bizarra e mortal, apelidada de organismo 46B. Vai vendo o nível das coisas. Uma criatura parecida com um polvo, altamente inteligente, que tirou a vida de 3 dos membros da sua equipe. Só para vocês terem uma ideia, o polvo é um animal que cada tentáculo tem o seu próprio cérebro. O polvo ele é uma versão inferiorizada do que ele era no passado, tá?
Os animais, muitas pessoas têm, eu vou só falar isso aqui para tirar dúvidas de todo mundo. As pessoas me perguntam assim, Humberto, no passado os seres humanos conseguiam falar com os animais? Como era possível falar com os animais? Aí eu digo para vocês poderem entender. No passado, todo mundo falava a mesma língua. Não tinha uma variação de línguas diferentes, era somente uma. A coisa decorreu por causa da queda de Babel. Então todo mundo falava a mesma língua. Porém, os animais, eles eram muito mais inteligentes do que agora. Então os animais conseguiam se comunicar. Os animais conseguiam se comunicar. Você tem histórias do rei Davi falando sobre mandrágora, que são tipos de plantas que se comunicam. História do rei Davi. Então, no passado, os animais eles eram inteligentes, então eles conseguiam se comunicar. Depois eles foram, né, cada vez mais ao longo do processo da vida, eles foram ficando mais burros. Parece que até mesmo foi algo que foi feito aí por intervenção de alguém, né? Deixando os animais mais burros a ponto que os seres humanos já nem conseguem mais se comunicar com eles, tá? Mas golfinho, macaco e tem mais um outro animal são animais extremamente inteligentes, tá? O macaco pode não parecer inteligente, mas ele é. O macaco é capaz de armazenar 2.000 palavras, 2.000 tipos de sinais diferentes. E o golfinho mais de 5.000, tá bom? Você consegue decorar mais de 5.000 palavras? Eu acho que não. Olha só, a descoberta de uma vida tão incomum no Lago Vostok foi o avanço científico mais importante em décadas. Mas fomos obrigados a não divulgá-la por causa de um esquema sinistro do presidente da Rússia lá. Mas na verdade, qualquer presidente, ninguém, até o Papa, os caras iam negar isso aqui, né? Disse o geólogo denunciante aos suíços, né? Aí ele vai falando o seguinte, ó, fizeram perfuração lá no Lago Vostok, ó. O Lago Vostok tem mais de 1.000 pés de profundidade, com uma área de superfície igual ao Lago de Ontário, né? Então eles descobriram que debaixo de uma camada de gelo existia um lago e que esse lago poderia ser pré-histórico, poderia ter referências de algo que aconteceu na Terra há milhares e milhões de anos atrás. Então, acessando esse bolsão de ar, porque o Lago Vostok ele tem água e tem ar. Então, atravessando esse bolsão de ar ali dentro, eles conseguiriam investigar mais sobre esses acontecimentos no mundo, poder falar para as pessoas de um lugar que foi preservado por milhares e milhões de anos, né? Foi no início de fevereiro de 2012 que membros da expedição antártica russa conseguiram perfurar mais de 3 quilômetros de gelo espesso até o Lago Vostok. Um projeto que levou mais de 30 anos. Os caras estão. Nossa, os caras estão há tempos aqui, ó. Desde acho que da década. Se não falo memória, da década de 80 para 90, ó. Já fazendo essa perfuração para poder chegar no Lago Vostok. Como o lago de água doce foi isolado do resto do mundo por entre 15 a 34 milhões de anos, os cientistas previram que encontrariam novas espécimes que evoluíram de maneira muito diferente das vistas anteriores. Ou seja, você tinha ali terra, no Lago Vostok, água doce, você tinha um tipo de oxigênio, bolsão de ar ali dentro, que foi preservado. Essa bolha foi preservada por milhares e milhões de anos. De acordo com a nossa pesquisa, a quantidade de oxigênio lá excede a de outras partes do nosso planeta em 10 a 20 vezes. O que acontece é o seguinte, as pessoas elas têm a afirmação que o oxigênio ele é venenoso. De fato é. Nós, seres humanos, nosso sangue ele tem ferro que em contato com o oxigênio vira dióxido ferroso, vira ferrugem. E a gente começa a envelhecer. Corredores maratonistas que respiram muito rápido, eles acabam envelhecendo mais rápido, porque o oxigênio é um veneno. Então a tendência é que quanto mais inerte for o seu estilo de vida, mais longo você vai viver, porque o oxigênio ele é nocivo aos seres humanos, é um veneno que nós participamos. Porém, você precisa lembrar que na era pré-diluviana não existia só o nível de oxigênio que existe agora. Ele era um nível colossal. O nível de oxigênio era muito maior do que agora. Então, os próprios cientistas hoje em dia, chamado de era paleolítica.
tá? Era paleolítico. Então você pega lá, por exemplo, uma libélula que tem por volta dos seus 20 a 30 centímetros, o negócio é gigante, meu irmão. A barata, que ela tem centímetros, aparece uma melancia. Por quê? Como é que isso é possível? Por causa da quantidade excessiva de oxigênios que existiam na Terra. Quantidades assim, absurdas. Por que Noé tomou vinho depois do dilúvio? Porque Noé, ele e a sua família, eles eram os últimos gigantes na Terra. O oxigênio era muito rarefeito para Noé. Então Noé começou a ter um tipo de alucinação, desconfortável com a situação, decidiu beber vinho para poder. Na história medieval, na história dos povos antigos, quando uma pessoa tá para bater as botas, ela começa a tomar muito vinho. Para poder confortar a sua alma, acalentar o seu coração. E o vinho funciona até mesmo como remédio para algumas coisas, como coração e outras coisas. Então, muitas pessoas que estão para dessa para melhor, eles começam a tomar vinho. Isso é história medieval, história antiga. E Noé começou a tomar vinho por conta disso. Por quê? Porque o nível de oxigênio que tinha naquela atmosfera era completamente diferente. Ele puxava o ar não vinha. Por isso que ele cultivou o vinho e dali ele se embriagou por conta disso. E dali ele passou a tomar vinho até os seus últimos dias de vida. E a geração que foi nascendo dos filhos de Noé foi uma geração que já era menor, de pessoas menores, que já estavam a par da situação, já conseguiam sobreviver. Para vocês entenderem a dor que Noé suportou. Pregou durante 100 anos sobre o dilúvio. Ele teve que construir uma arca e depois, né, passou essa dificuldade de oxigênio, né, após a inversão magnética surreal que aconteceu. Né? Pois bem, senhores. Então o nível de oxigênio era muito maior. Aí, olha que coisa interessante. Era de 10 a 20 vezes mais que agora. Tá? Qualquer forma de vida que encontrarmos provavelmente será única na Terra. Né? A galera que queria investigar lá no Lago Vostok. Disse Sergei Bullet, o cientista-chefe do projeto na TV russa, enquanto os geólogos estavam perfurando. Anteriormente, criaturas extremamente estranhas foram encontradas em respiradouros do fundo do mar na costa da Antártida, incluindo caranguejos yeti de peito peludo que se alimentavam de jardins de bactérias que cultivavam em seus corpos e estrelas do mar carnívoras de 7 braços que podiam pegar e matar esses caranguejos. Então, já na Antártida, os caras já encontraram animais diferentes do convencional. Já na Antártida, tá? Assim que a equipe de 8 homens se aproximou do lago, toda a comunicação com o mundo exterior cessou misteriosamente. Isso acontece por dois fatores. Primeiro, que os caras estão debaixo de quilômetros de gelo. Então, um celular funcionar abaixo de terra 2, 3 quilômetros não ia funcionar. À medida que os dias passavam e os pesquisadores não respondiam aos crescentes esforços frenéticos para alcançá-los pelo rádio, colegas cientistas em todo o mundo temiam o pior. Então os caras desceram pro buraco, fizeram uma perfuração que o andar, tipo aquela parte aqui de cima aqui, ó, como se fosse um andaime, e os caras iam descendo lá para encontrar, né, fazer essa exploração no Lago Vostok. Só que foram passando vários dias e ninguém foi tendo resposta, nem rádio, nem comunicação, nem nada. Mesmo a comunicação a cabo, ninguém foi tendo resposta. Os cientistas afirmam que 2 dos membros da expedição foram mortos pela fera, né? E aí tem as imagens aqui, ó, do Lago Vostok, dos cientistas que participaram desse experimento, tá? Nenhuma notícia do gelo por 5 dias. Os caras ficaram sem a notícia dos caras lá por 5 dias. Disse o Dr. Jan Prisco, professor de ecologia da Universidade Estadual de Montana e chefe de um programa similar da expedição da Antártida, a Fox News naquela época. Só posso imaginar como é que é. Ou talvez não pudesse. O Dr. Pacman afirma que durante esse tempo, ele e os seus colegas estavam lutando por suas vidas no mundo perdido nas profundezas da superfície da Terra. Deixa bem claro, no mundo perdido e nas profundezas da superfície da Terra. Por quê? Porque essa área do Lago Vostok foi tão bem preservada, mas tão bem preservada, que você tem água doce, você tem oxigênio, você tem terra, você tem uma biodiversidade ali. É como se tivesse preservado um pedaço do mundo antes do dilúvio, tá? Tipo, preservado ali, só que está coberto por quilômetros e quilômetros de gelo, tá?
Encontramos o organismo 46B no primeiro dia, quando estávamos realizando um mergulho preliminar em nossas roupas, de mergulho de baixa temperatura. Conta ele. Isso desativou o nosso rádio, que mais tarde descobrimos que nosso alarme foi intencional. Tá? Olha para tu ver o nível desses seres. Embora a criatura tivesse 14 braços em vez de 8 habituais, então um polvo em média tem 8 braços. Tá? Você pode ver aqui, ele tem em média 8 braços. Mas essa criatura tinha 14. Ela, eu não posso falar essa palavra aqui, ok, na internet, de maneira semelhante a um polvo comum, agarrando a sua presa e injetando com saliva paralisante e depois desmembrando em pequenos pedaços com o bico. Mas o organismo 46B tem um outro truque na manga. Olha só. Ele é capaz de paralisar a presa a uma distância de até 150 pés. Cara, olha pra tu ver, mais ou menos uns 50 metros, tá? Então, se você estivesse de frente por esse organismo 46B a 50 metros, ele era capaz de fazer com que você ficasse imóvel a 50 metros de distância, liberando seu veneno na água de um órgão semelhante a um saco de tinta, explicou o Dr. Padilaka. Tragicamente, meu colega e amigo de longa data, Dr. Vindogradov, foi dessa maneira. Ele pisou na água com um sorriso feliz, enquanto o organismo se aproximava dele. Nós assistimos impotentes enquanto ele usava seus braços para, eu não posso falar a palavra aqui, a sua cabeça. Então instalou seus restos mortais em sua boca. Era como se o tivesse hipnotizado telepaticamente. Só pra você ver como é que a coisa vai piorando. Até o presente momento aqui, você já sabe que esse organismo ele é super poderoso, forte, que consegue paralisar uma pessoa a 50 metros de distância. Já só até aqui. Os povos são conhecidos por sua extrema inteligência, exatamente. O devorador de homens de 33 pés de comprimento, grande, hein? Grande. Também possuía uma camuflagem extraordinária que o ajudou a perseguir os pesquisadores. Muitas espécimes de polvo podem alterar a sua aparência, isso é verdade. Geralmente para evitar predadores maiores, explicou Padlaka. Sacos de pigmentos coloridos chamados de cromatóforos permitem que eles mudem de cor e ao contrair os seus músculos eles podem se misturar com o fundo liso do oceano ou com um recife de coral escarpado. O conhecido polvo mímico pode contorcer seu corpo desossado para assumir a forma de uma cobra marinha ou uma arraia. Então, além da camuflagem, o polvo ele pode se contorcer para imitar outros animais. Mas a habilidade de mudanças da forma do organismo 46B soam quase diabólicas. Olha para tu ver os caras falando isso aqui. Ele se moldou na forma de um mergulhador humano. O organismo olhou para o ser humano, viu como o ser humano estava com a roupa de mergulho, ele se moldou dessa forma. Achamos que era um dos nossos colegas nadando em nossa direção, com equipamento de mergulho. Quando o cientista mais próximo percebeu o que era, ele o agarrou e o despedaçou. Então o organismo olhou para os caras que invadiram a sua área e estavam com roupa de mergulho, ele memorizou aquilo ali e replicou para poder caçar os seres humanos. E despedaçou o cara. Se um braço de um polvo comum for cortado, o membro decepado rastejará para longe. Às vezes, até mesmo agarrará a presa e colocará na boca do polvo. Especialistas dizem que é porque cada braço contém um conjunto de neurônios, essencialmente sobre o seu cérebro. Essencialmente sobre o seu próprio cérebro. Cada membro do polvo tem seu próprio cérebro. Os braços do organismo 46B demonstravam uma habilidade assustadora para operar quase que de forma autônoma. Depois que nossa única pesquisadora cortou um dos braços com um machado, o membro decepado arrancou a arma de suas mãos. E lembrou o cientista, naquela noite o braço deslizou para a margem gelada onde estávamos dormindo e estrangulou a mulher. Cara, olha pra tu ver, cortaram o braço do bicho,
O próprio braço cortado tirou, desarmou a mulher. E aí eles cometeram o gafe de dormir próximo do bicho, próximo do braço. Aí o braço foi, agarrou e deu cabo na mulher. Olha só, isso aqui é a região do Lago Vostok, tá? Os especialistas acreditam que não apenas o polvo regenera os seus membros, mas os tentáculos decepados podem ser capazes de formar um novo polvo. Olha pra tu ver, meu irmão. Então, se você decepar um membro de um tentáculo desse polvo, ele pode se regenerar em dois. Olha pra tu ver o nível que é esse organismo 46B, tá? Os povos são extraordinariamente inteligentes, capazes de negociar labirintos, usar ferramentas e até construir estruturas como com legos. A entidade recém-descoberta está em uma classe própria, pelo modo como ele se adapta cada vez que mudamos nossas táticas. Ficamos convencidos de que pelo menos tão inteligente quanto o homem comum. Pelo menos, no mínimo, esse povo é inteligente como ser humano. É o que eu falei. O mapa do Urbano Monte mostra que há criaturas milenares que são super inteligentes e não são seres humanos, tá? Os caras descreveram um povo que é tão inteligente quanto o ser humano. Olha pra tu ver, meu irmão. Revelou o Dr. Padka, se não fôssemos todos PhDs, temo que no final nos enganaria, né? Tipo assim, os caras super inteligentes e mesmo assim um único povo no nível intelectual muito alto. Milagrosamente, os cabeças de ovo conseguiram capturar a criatura em um tanque, depois que os 5 cientistas sobreviventes chegaram à superfície. O diretor do programa ordenou que o furo fosse imediatamente tapado. Ô, meu irmão, tu imagina lá os caras lá, você imagina os cientistas falando para tampar o buraco. Tampa esse buraco. Os geólogos esperavam ser homenageados internacionalmente por sua incrível descoberta. Para sua grande decepção, no entanto, o governo russo alegou que a equipe não havia encontrado vida no Lago Vostok. Como é que pode falar um negócio? E negou que os mergulhadores tivessem sequer entrado na água. Por isso que o cara desertou, né? Não há muita coisa lá embaixo, posso garantir. De acordo com uma declaração do chefe da estação de pesquisa de Vostok. O diretor da expedição da Antártica russa admitiu que o plug foi colocado no lugar, mas chamou a precaução de rotina. Os caras assumiram que tamparam o buraco, mas chamou de rotina, né? Especialistas americanos e britânicos ficaram intrigados com o anúncio. É um pouco anticlimax, disse o geólogo Dr. David, né, McRoy, do Reino Unido, da TV na época. É difícil de acreditar que estávamos tão errados sobre a existência de vida em comum lá embaixo. Dr. Padma afirma que fugiu do seu país natal em julho, depois de saber, para o seu horror, que o governo está planejando colocar a descoberta em uso militar. Aí o cara falou assim, isso aqui vai dar merda. Aí quando eles descobriram que o governo queria pegar esse organismo e fazer uso militar com ele, meu irmão, algumas espécies de polvos põem 200 mil ovos, ressaltou. Imagine se ele fosse depositados em reservatórios e lagos em toda a América do Norte. Tá entendendo? É isso que o cara... Meu irmão, se esse bicho é solto e ele vai para o oceano, acabou. Porque ele é um predador de baleias, esse bicho aqui. Ele tem 10 metros de altura, velho. É um predador de baleias. E esse bicho coloca 200 mil ovos. É um predador livre no oceano, entendeu? O governo russo chama as alegações de denúncias de absurdas, né? E os caras vão lá falar que não deu em nada, né? Mas basicamente os caras pularam fora por conta desse bicho aí. Então você imagina o nível que é a coisa, meu irmão. Um organismo vivo que é grande, uns 10 metros de altura, tem um dobro de tentáculos, consegue, inclusive tem um outro registro, não está aqui nesse relato aqui, mas tem um outro registro que fala, né, um dos documentos que vazou, é que parecia que o povo conseguia ler mentes. Parecia que telepaticamente o povo conseguia ler mentes. Porque os planos que eles tinham para poder ir embora, os planos que eles tinham para poder fazer as coisas, de uma maneira misteriosa o povo descobria e não deixava ele fazer as coisas. Então eles chegaram à conclusão, aqui não está escrito, mas nos relatórios antigos
lá no TOEFL 3126, onde a galera tem uns artigos mais completos, dizem que esse povo ele é capaz de alguma maneira inacreditável ler mentes, porque você imagina, você com empecilho, os caras ficaram 5 dias no lago. 5 dias no lago. Você imagina assim, quando deu merda a primeira vez, era só os caras voltarem pro andaime e tchau e benção. Só que, ao que tudo parece, o povo não permitiu que eles fizessem isso. Durante 5 dias. Então, olha o nível que é a coisa, meu irmão. Olha o nível que é a coisa. Só para vocês terem ideia do nível tecnológico que é. Não, não assim, é por isso que eu falo, né? Tu pega lá o mapa de. O mapa de Urbano Monte, deixa eu ver se eu tenho ele aqui fácil. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Aqui, ó. Esse aqui é mais ou menos o mapa de Urbano Monte. Meu, você vê os seres mitológicos que existem. Aí vocês perguntam, por que tem uma barreira que impede esses seres de virem pra cá, né? Claro. Isso aqui é só um exemplo do que é o mapa do Urbano Monte, tá? Vamos dar um zoom aqui, ó. Olha os seres mitológicos que aqui existem, ó. Olha aqui. Vamos dar um zoom aqui para vocês verem. Olha os seres mitológicos que aqui existem, meu irmão. Não, são seres surreais, surreais. Animais assim, ó, carregando um elefante, uma ave carregando um elefante, meu irmão. Não, seres gigantes, tá? Gigantes. Olha aqui, ó. Olha só, criaturas que desafiam a compreensão humana. Não, eles são animais mitológicos, ó. O tipo de animal diferente, ó. Tá vendo? Então você imagina o seguinte, por que tem uma barreira, né? Ó, o tipo de leão comendo jacaré. Meu, essa é uma região inóspita. Mais uma águia comendo um elefante, ó. Aí vocês perguntam, por que tem uma barreira de gelo impedindo a gente de ir para outros continentes, né? É claro, meu irmão, é mais do que óbvio, né? Talvez nos continentes ali presentes não sejam lá boa coisa, cara. Não sejam boa coisa. E aí tem lá os reis que protegem, tá vendo? Cada nação protege a sua região, né? É, meu irmão. Então, esse era o mundo no passado, ó. Ó, olha só. Bizarra a luta desses leviatãs, né? Bizarro, meu irmão. Bizarro, bizarro, bizarro. Olha só os monstros que ali existiam. Por isso eu falo pra vocês, por que tem uma barreira de gelo impedindo os seres humanos? Pensa comigo, pra que serve uma barreira? Pra impedir a você de sair dela, né? Só que ao mesmo tempo, a barreira serve para duas coisas. Ela tanto impede você de sair, como impede o que tá lá fora de entrar. O que tá lá fora de entrar. Então, se a gente for tentar analisar o que tá lá fora, a humanidade hoje, o ser humano hoje, o QI de um ser humano hoje é mais inferiorizado ao QI de um macaco. O QI de um macaco chega a 90, o QI de um brasileiro é 87, 83 mais ou menos, né? Meu irmão, esses seres têm 150 de QI, 180 de QI. Esses seres, só dele ver o mergulhador, ele já formou o corpo do mergulhador. Então, esse é o nível que os caras estão enfrentando. Só para vocês terem mais ou menos uma vaga ideia. Pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. A vaga do conteúdo premium está aberta. São apenas 20 vagas e é um conteúdo maravilhoso para você. Se você não sabe o que é o conteúdo premium, é o que eu leciono, é o conteúdo de mais de 11 a 12 anos de carreira que eu venho ensinando os meus alunos sobre Bitcoin, Mercado Livre, marketing digital, tudo aquilo que eu conheço, eu transpareço e ensino meus alunos com resultado. Então, lá no nosso veículo de comunicação oficial, cara, se você for ver a quantidade de alunos, de testemunho de alunos que obtiveram sucesso, é algo absurdo. Somente agora, tá? No momento que eu estou gravando esse vídeo, alguns dias atrás, eu já trouxe aqui, ó, depoimentos de alunos querendo renovar, ó, renovar o conteúdo premium. São 3 anos de acesso e suporte. Então é algo que eu faço que ninguém na internet faz. E aqui você vê pessoas agradecendo, pessoas pedindo para renovar. E a porrada de testemunho de alunos para tudo quanto é lado, ó. Agradecendo, renovando, tá vendo? Então, só para vocês terem mais ou menos uma ideia do que é o conteúdo premium. E por que algo é gratificante? Assim, tem certas coisas que, assim, eu não posso falar aqui na internet. Não posso falar. Mas tem aulas ali dentro que são uma das aulas mais importantes para você.
principalmente nos dias atuais. Tem coisas que eu não posso falar, nem imaginar, nem comentar sobrepujar, nem falar nada aqui dentro, tá? Mas o que eu digo para vocês é o seguinte: vocês vão ter o meu contato pessoal, vocês vão ter mais de 100 aulas, vão aprender um conteúdo que realmente vai mudar a vida de vocês. E ao mesmo tempo, vocês vão ter um professor do lado de vocês, porque vocês vão ter o meu telefone. Então, o aluno ele manda mensagem, manda áudio, tô com dúvida nisso, como é que faz isso? E eu vou orientando e auxiliando o aluno. Então, o conteúdo premium, diferente de qualquer outro material de trabalho, você tem 3 anos de acesso ao suporte, isso ninguém faz hoje em dia. Eu passo no meu telefone pessoal, os alunos eles conseguem entrar em contato comigo, não é um robô. Então, manda mensagem, manda áudio, tudo via Telegram. Quem é que faz isso hoje em dia? Ninguém faz. E outra coisa, a entrega de resultados. É só você ver o testemunho dos alunos. Eu atendo 20 alunos por mês. E olha, todo mês tem testemunho de alunos, né, obtendo sucesso, querendo renovar, agradecendo. Então é algo realmente gratificante para a sua vida. Se você quiser conhecer meu trabalho, enquanto ainda as vagas não forem encerradas, é só você entrar aqui na descrição e conferir para você poder participar, tá bom? Espero que você tenha engrandecido a sua vida, pelo menos com a experiência desse super organismo vivo na Antártida, tá? Porque não deixa de ser curioso, né? Bom, vou ficando por aqui. Fique na paz.